Continuando resolução de questões da região norte do país, temos agora uma questão da Universidade Estadual de Roraima, prova de 2024, a questão 50. Vamos lá? O experimento de Urey-Miller buscou recriar em pequena escala a atmosfera e o oceano primitivos, para que se avaliassem os tipos de alteração que ocorriam quando o sistema era submetido a fontes de energia. Esse experimento foi fundamental para comprovar. Vamos lá, vamos ver aqui o que esse experimento foi usado para comprovar. A teoria da panspermia cósmica, segundo a qual as moléculas de DNA poderiam ser produzidas nas condições da Terra primitiva. B. A teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres vivos se originavam da matéria bruta nas condições da Terra primitiva. C. A hipótese heterotrófica, segundo a qual seria possível a produção de ácidos nucleicos nas condições da Terra primitiva. D. A formação de organismos eucarióticos a partir dos compostos inorgânicos nas condições da Terra primitiva. E a possibilidade de produção de compostos orgânicos como aminoácidos nas condições da Terra primitiva. Vale a pena aqui dizer que, de certa forma, algumas coisas aqui acabam decorrendo uma das outras. Mas o experimento de Urey-Miller estava muito pautado na condição da teoria de Oparin e da teoria de Haldane, né? Que são dois cientistas no início do século XX que fizeram essa teoria de maneira concomitante, porém separados, né? Chegaram a essa conclusão de maneira separada. Como aconteceu em outros momentos da história, a gente pode trabalhar aí, inclusive, com a teoria de Darwin e Wallace, né, que praticamente chegaram ao conceito de seleção natural em conjunto e de maneira separada, tá? Essa teoria de Oparin e Haldane diz que essa Terra primitiva, com as descargas elétricas dadas na atmosfera, que faziam com que as moléculas da atmosfera se reorganizassem, precipitavam um oceano primitivo que continuava a receber energia das descargas elétricas, da atividade vulcânica e começavam a se recompor e se remodelar, que todo esse cenário permitiu a formação de moléculas orgânicas mais complexas, e essas moléculas mais complexas, como os aminoácidos, pôde sustentar a origem da vida. Independente se a gente está falando de um processo autotrófico, de um processo heterotrófico, a gente tem as duas hipóteses, inclusive a autotrófica e a heterotrófica, mas a ideia aqui é trabalhar o cenário no qual a vida surgiu. Tá? Dentro disso, o experimento de Urey-Miller, em pequena escala, reproduziu exatamente isso, o cenário para a teoria de Oparin e Haldane. Então, a gente não tem aqui a teoria da panspermia cósmica, porque a panspermia cósmica ela trouxe a ideia de que algumas moléculas orgânicas mais complexas, como aminoácidos, vieram de fora, né? Alguns até falam até de própria vida microscópica que chegou de fora e acabou encontrando condições na Terra para evoluir. Tá? A gente não fala da teoria da geração espontânea, da abiogênese, não é essa questão, que é uma teoria criada por Aristóteles e que, de certa forma, para o primeiro ser vivo até chega a ter uma lógica, mas não é o caso aqui. A hipótese heterotrófica, como eu falei, então, ela também é descartada, porque a gente está falando de um cenário independente da hipótese que vai se seguir, autotrófica ou heterotrófica. Né? Formação dos organismos eucarióticos. Eucarióticos, a gente sabe que os eucariontes eles vieram posteriormente ao procarionte. Né? Primeiro vieram os organismos mais simples, os procariontes, as bactérias e árqueas. Né? E aí nos sobra, obviamente, a questão que fala exclusivamente do cenário, a afirmativa que fala exclusivamente de todo o contexto da Terra primitiva, que é a alternativa E, a possibilidade de produção de compostos orgânicos como aminoácidos nas condições da Terra primitiva, que foi exatamente o que o Urey e o Miller fizeram, né? Conseguiram comprovar em pequena escala que essas condições foram reais.